Olá, eu quero abrir esse vídeo no dia de hoje parabenizando aqui cada pai do nosso Brasil e de todo mundo, é lógico. Para você então que é pai, meu feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja um pai amoroso, atencioso para com seus filhos. E eu vou deixar aqui um provérbio muito conhecido. Esse provérbio ele é usado nas igrejas quando faz a representação dos seus filhos, quando o pai representa seus filhos na igreja. É o Provérbios capítulo 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, pois quando ela estiver mais velha, não se desviará dele. Então, para você que é pai, né, para você que está aí ajudando a desenvolver o caráter do seu filho, sempre inculca na cabeça dele ali as leis bíblicas, os mandamentos bíblicos e o amor de Deus, é lógico, ensinando sempre o que Deus tem lhe ensinado, para que quando essa criança crescer, ela não se desvie do caminho de Deus. E se um dia também a vier a desviar, aí ela sabe que o certo e o errado, tá bom? Então, para você que é pai, os meus sinceros aqui agradecimento, e é claro, e nada mais, né, do que eu desejar para o meu pai, que está lá na cidade de Itambaracá, no Paraná. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa cidade, mas existe, tá? Ele está lá, e o feliz sábado para o meu pai, que Deus abençoe grandemente a vida dele. Eu não estou presente lá, mas estou igual Paulo, né, em espírito orando por ele. Então, que Deus abençoe a cada pai, que Deus possa derramar bênçãos para cada um de vocês e também dar muita sabedoria e entendimento para que vocês possam criar os seus filhos, claro, no caminho do Senhor, né? Então, feito aqui as considerações, vamos lá. Nós estamos aqui na série, olha, ouvindo a voz de Deus, né? Nós já estamos aí, hoje vamos fazer o estudo de número 16 ou 17, vamos ver. O estudo de número 17. O estudo de número 17, olha que diz lá. Do sábado para o domingo, dando a continuação de ontem. Porque esse estudo ele vai emendando, né? E ontem a gente fez ali o mandamento esquecido e eu falei um pouquinho da passagem do sábado para o domingo, que o sábado é o dia de guarda. E aqui no próximo nós vamos ver aqui os versos que são usados para dar a base para a guarda do domingo, tá? Então nós estamos aqui nesse estudo e você não deixa de fazer. E eu quero mandar um abraço aqui para cada um de vocês que tem assistido os vídeos, que tem feito os estudos. Eu acredito que Deus está abençoando muito, muito a sua vida. E você não pode deixar de fazer esse estudo. Outra coisa, eu vou mostrar de novo aqui, ontem eu já mostrei. Você deseja ganhar uma Bíblia dessa daqui? Olha que coisa mais linda. 0800 de graça. Você vai receber aí na tua casa. Como eu disse, eu estou orando a Deus para ver um jeito como eu vou fazer esse sorteio, tá? Esse sorteio aqui eu vou fazer ele ali. Eu estou pensando entre outubro e novembro, né? Mas talvez aí eu vou ver uma data certa para que eu possa estar presenteando você. Olha aqui, ó, essa Bíblia aqui, deixa eu abrir aqui. Não vai ser essa, tá? Essa aqui é minha. Eu vou comprar uma dessa e vou enviar aí no seu endereço. Se o contemplado for um homem, eu vou enviar uma dessa aqui para ele, ó. Capa de couro, uma Bíblia de estudo fantástica, da Andrews. Se for um homem, eu vou enviar uma preta. Se for uma mulher, eu vou enviar uma da cor diferente, que tem uma cor, eu não me lembro se é meio vermelha, é uma da cor feminina. Então eu vou enviar aí no seu endereço, tá? E como você vai fazer para participar desse sorteio? Você vai deixar na descrição desse vídeo aqui, ó, eu quero essa Bíblia de estudo. E aí eu vou achar um e-mail, você já pode escrever ali no comentário. Você não precisa comentar nada, você só diz assim, ó, eu quero essa Bíblia. E aí a gente vai fazer um sorteio e eu vou entregar aí no seu endereço, tá bom?
E eu acredito que vai ser uma benção. Quem não quer? Olha, eu vou abrir ela aqui para você dar uma olhadinha. Essa aqui tá tudo riscada. Olha, as minhas Bíblias eu vou estudando e vou riscando e vou guardando, tá? Então, não deixe de participar aí. Você que vai assistir esse vídeo, então já deixa lá na descrição. Você não precisa nem curtir, só você escrever lá embaixo, lá, eu quero essa Bíblia. E se você for contemplado, eu vou fazer questão de enviar aí no seu endereço aonde você se encontra. Tá ok? Então, vamos lá então para o nosso estudo aqui da Palavra de Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui. É tão bom, meu Pai, estar na Tua presença todos os dias e estudando a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada pai nesse dia, Senhor, comemorado o Dia dos Pais. E que nós também, como filhos, Senhor, te honramos e te agradecemos, Senhor. E te louvamos e te damos glória, meu Pai. Porque só existe o Senhor como Deus Todo-Poderoso. E só Tu, Senhor, só Tu é digno de toda adoração. Não existe um outro, meu Pai. E assim é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Ontem nós estudamos ali um pouquinho do mandamento esquecido. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa passagem, ou seja, essa mudança aonde muitos estão colocando um dia que não tem fundamento bíblico, exceto algumas passagens isoladas, mas não se tratando aqui do dia de domingo como um dia de guarda, mas sim algumas passagens só, tá? Eu vou ler ela aqui hoje, para que você possa entender que muitas vezes você tem lido essas passagens, daí você chega a pensar, não, mas aqui está dizendo que é o domingo. E aí então nós vamos ler aqui e vamos explicar por que o domingo não é o dia de guarda e nunca foi e nunca será, e sim o dia de sábado. Claro, e antes de nós estudarmos esse tema, eu quero dizer para você que Deus entende você, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu que guardo o sábado, eu sou melhor que você que trabalhou no sábado. Deus tem dado para cada um uma luz e cada um tem agido de forma que recebeu aquela luz, né? Eu trabalhei muito tempo na minha vida ao sábado, mas depois que eu entendi que o dia de guarda requer o sábado, então eu comecei a guardar o sábado. Até tenho depois, você pode procurar aqui no Facebook, eu deixei ali um testemunho aonde a pessoa me confronta, né, que é dizendo se eu não trabalhasse ao sábado, eu não ia ser nada, e depois você pode assistir lá. E eu entreguei o meu cargo na época, e graças a Deus, Deus tem me honrado, tá? Eu gosto muito de um texto de Isaías capítulo 49, dois textos na verdade, Isaías 49, 23, Isaías capítulo 50, versículo 7, que diz assim, que aquele que confia no Senhor, na segunda parte do verso, diz que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. E Deus nunca deixou eu ser envergonhado, tá? Então, não sinta ofendido aqui quando eu falar sobre a guarda do sábado, porque um dia o Espírito Santo ainda vai imprimir na sua mente e você vai ter um entendimento sobre o sábado. Muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, por isso que fazem trabalho no sábado. As pessoas têm alegado que as necessidades dela, Deus sabe a necessidade dela. Veja bem, Deus sabe da sua necessidade. Exatamente, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Portanto, que quando Ele pede para você descansar num dia que Ele deu para você, por isso que Ele diz assim, eu derramarei bênçãos sem medida sobre você, é pelo esse fato dele conhecer você, porque Ele quer um dia que você passe com Ele, para que Ele possa saber da sua necessidade, para assim Ele te dar a bênção. Muitos de nós não quer só a bênção. As pessoas pensam que as bênçãos de Deus só é em dinheiro. É isso que as pessoas pensam. Que Deus vai dar muito dinheiro para ela vai ficar rica. Veja bem, tem muitas pessoas nesse momento que vai assistir esse vídeo, que está assistindo,
que ela não precisa de dinheiro, mas ela precisa de uma restauração na sua alma, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua saúde, no seu emprego. Tem pessoas que estão desempregadas, hoje está orando a Deus para que amanhã ela possa ir atrás de um emprego e encontrar. Veja bem, não é o fato de dinheiro. As pessoas têm confundido entre as bênçãos e dinheiro. Claro que muitas vezes Deus também dá essa bênção para a pessoa, mas ao equivalente que está dizendo aqui, abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida, ela engloba muita coisa na nossa vida. Nós não podemos, ultimamente, só pensar na questão financeira. Deus sabe da nossa situação. Deus diz que antes de nós abrir a boca, depois você pode ler Salmo 139. É um salmo muito lindo. Diz assim que antes mesmo da palavra chegar na tua garganta, Deus já sabe o que você vai pedir. Então quando Deus te pede um dia para você descansar, é que Deus quer o relacionamento entre você e Deus. Não é que nos outros dias você não tem, mas nesse dia em especial, Deus quer ouvir da sua boca o que você tem para dizer para Ele. Louvar a Deus, estudar a palavra de Deus, deixar Deus falar mais com você. Por isso que o dia de sábado é um dia importantíssimo na sua vida. Veja, as bênçãos estão no dia de sábado. Você não encontra na Bíblia o dia domingo e nem tem bênçãos escrita no dia domingo. Não é que Deus não dá bênção, mas assim, escrito na Bíblia, assim, lembra-te do dia domingo, não tem. Tá? Então, isso que você tem que colocar aí na sua cabeça. Tá? Então, nós vamos ler aqui a introdução e vamos entrar no estudo para que você possa compreender. Agora que você já sabe tudo isso que eu falei para você, experimentam a semana que vem, essa semana que nós já estamos, experimenta guardar um sábado, descansar um sábado, ler mais a palavra de Deus para você ver como é que a sua vida vai mudar. Vamos lá então. Diz assim, a introdução desse aqui. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, nós estudamos isso aí ontem, estamos dando continuidade nesse momento, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como o próprio Jesus e seus seguidores, nos tempos do Novo Testamento. A maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem autorizou essa mudança? Tem ela apoio das Escrituras? Nesse estudo nós vamos ver então se essa mudança aqui faz sentido. Nós vamos começar lendo aqui os textos que dizem da base para o domingo. Então pega sua Bíblia, uma caneta, né, pega um papel para que você possa marcar aí os textos que nós vamos estudar nessa manhã. O primeiro texto que vamos estudar aqui nessa manhã é Mateus 28, capítulo 1. Né? Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia aqui ela é nova, então ela está muito juntinha as folhas ainda. E aí essa folha aqui está grudada. Tá. Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ou seja, depois que terminou o dia sabático, né, ao entrar o primeiro dia, vai lendo aí na sua Bíblia, da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Veja bem, ao ler esse verso aqui, ao findar o sábado, aí no primeiro dia, aí aqui já diz assim, tá vendo aí, ó? Diz aqui o primeiro dia da semana. Deixa eu te dar um ressalvo aqui. No catecismo romano, a Igreja Católica, mais uma vez lá para você entender, viu, meu irmão? Não tem nada a ver com você católico, eu estou falando do sistema católico, para você não se sentir ofendido aí, tá? No catecismo, ele diz assim, uma hora é o 7º dia e em outro momento é o 8º dia. Veja, eles bagunçam tudo as coisas, né? Não existe um 8º dia, existe o 7º dia, né? Que é o sábado. O domingo, hoje, nesse momento aqui, já é o primeiro dia da semana. Então a Igreja Católica uma hora fala que o domingo passou a ser o 7º dia e em outro momento diz que o domingo passou no 8º dia. Então, é uma contradição berrante.
né? Vamos dizer assim. Então, no primeiro dia. Aí nós vamos ler aqui um outro texto. E aí também aqui eu vou ler aqui o versículo 9. Mateus capítulo 9. Eis que Jesus veio ao encontro dela e disse, salve. E ela se aproximando, se abraçaram e aos pés de Jesus e adoraram. Então assim, ó, ela encontrou Jesus no primeiro dia e adorou Jesus ali, né? E aí para muitos teólogos católicos, essa passagem ela dá base bíblica dizendo assim, ó, tá vendo? Maria encontrou Jesus no domingo e adorou Jesus. Obviamente que ela adorou Jesus, porque ela já sabia do procedimento que Jesus tinha havido contado, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Né? Portanto, é aqui no versículo, em João 20, 17, quando Maria vai abraçá-lo, ele diz assim, Maria, não me detenhas. Ou seja, não me pegue, não me aperte, porque eu ainda não subi para o meu pai, para o vosso pai. Mas vai e diga aos seus irmãos. Né? Então essa é uma das passagens usadas fora de contexto, né, para dar base no domingo. A outra passagem usada fora de contexto é Lucas capítulo 24. Né? Lucas capítulo 24. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 24. Lucas 24 e o versículo... Lucas 24, 1, na verdade, né? Lucas 24, versículo 1. Eita, nós. Mas essas folhas tá muito... E esse frio ainda que está, né? Aí dificulta bastante coisa aí. Lucas capítulo 24, 1. Mas o primeiro dia da semana... Alta madrugada foram elas ao túmulo, levando-os o aroma que havia preparado. E aí aqui, deixa eu ver, Lucas 24, versículo 1. Então, falando aqui, mesma coisa que Mateus relatou em Mateus capítulo 24. Aí também tem uma passagem em João capítulo 20, versículo 1, né, que fala da mesma situação. Eu estou citando aqui esses versos, por quê? Porque é aqui que eles dão a base bíblica para o domingo, sendo que aqui só está falando do surgimento de Cristo quando ele ressuscitou, né? Aqui não dá base bíblica para usar esses textos aqui para dizer que Jesus disse que o dia de guarda agora é o domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e ainda escuro. Viu que as pedras estavam removidas. Aqui a mesma coisa acontece em Mateus, acontece em Lucas, acontece em João. E aí aqui, Atos capítulo 20, versículo 1. Atos capítulo 20, versículo 1. Vamos ler aqui. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Deixa eu ver. Não, mentira, é Atos 19. Eu estou lendo aqui Atos capítulo 20. Perdão, vamos a Atos capítulo 19, né? Atos 19. Não, é Atos capítulo 20 mesmo, só que o versículo é o 7. É que está aqui os versículos tudo um a par com o outro e às vezes você olhando aqui você confunde. É Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos ao fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava e os prolongou o discurso até a meia-noite. Se nós estudarmos aqui esse contexto, quando diz que Paulo, no primeiro dia da semana, ele partiu o pão. Quando Paulo diz assim que ele partiu o pão e ele foi até o dia que prolongou o seu discurso até a meia-noite, Paulo estava para viajar. Né? Então aqui não quer dizer que
Paulo, ao comer com as pessoas no domingo, esse dia seja de adoração. Ou seja, aqui as pessoas usam muito isso aqui para dizer assim, a Eucaristia é no domingo, o dia santo é o domingo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver essa passagem. Então essas passagens que eu li para você aqui, e depois também tem 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios capítulo 16, 2. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de nós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coleta quando eu for. Aqui Paulo está dizendo assim, no domingo, ou seja, no primeiro dia de semana, vocês deixam a coleta separada para quando eu for aí não precisar de vocês juntar e eu ficar esperando. Veja bem como é simples. Nós, adventistas do sétimo dia, ou seja, o povo judeu da época que guardava o sábado, eles não faziam essa atividade no sábado. Eles faziam no primeiro dia de semana, no domingo. Então, como se fosse hoje, as pessoas juntavam aqui os recursos que ia ser levado para outro lugar, deixasse aqui, depois uma pessoa passasse aqui e pegava. Por quê? Porque para não transgredir o sábado, as horas do sábado. Então, esses versos são lidos fora do contexto. Tá? Por isso aqui, que as pessoas dizem aqui que é o domingo. E aí, nós vamos ler aqui o que ocorreria na igreja antes da volta de Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: o que ocorreria antes da volta de Jesus na igreja? Olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o homem da iniquidade, a apostasia, ou seja, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto, e pondo a se assentar-se no santuário de Deus, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí continua, né? Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, agora sabeis que o detém para que eles sejam revelados somente em ocasião apropriada ou própria. Paulo está dizendo, alguém senta no santuário de Deus e se ostenta querendo ser o próprio Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e quero que você seja sincero. Quem fala aqui na terra que tem poder de perdoar pecado? O Papa. Por que a confissão auricular? O homem confessando pecado para o padre. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Que o padre nem ninguém tem poder de perdoar pecado de ninguém. Tá? Quem tem poder de perdoar pecado é só Deus. Nós temos que confessar nosso pecado para Deus. Obviamente, se nós ofender uma parte, ou se nós ofender uma pessoa, obviamente que devemos pedir perdão a ela. Somente a ela. Você tem que pedir para quem você ofendeu. Você não pode ofender uma pessoa lá no seu trabalho e vir aqui na minha casa confessar o seu pecado para mim. Você tem que pedir o perdão para quem você ofendeu. Eu não posso perdoar o seu pecado. E você pede perdão à parte que você ofendeu, também pede perdão a Deus. Caso a pessoa não queira perdoar você, você pede perdão então para Deus, tá? Que só Deus pode te perdoar. Então, isso vem de muito tempo, né? Então você não deve perdoar, você não deve, aliás, pedir perdão para padre e nem para papa algum. Você deve pedir perdão para Deus. Só Deus pode perdoar os seus pecados. E também Daniel 8,14, né? Que diz assim, que eles pisariam na verdade de Deus, jogaria a verdade por terra e tudo que fizer prosperaram. E hoje o que faz é isso aí. Em Deuteronômio, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés. O que o povo, na época, eles adoravam? Veja, até hoje, né? Até hoje muito povo vive na idolatria. E o povo no tempo de Moisés não era diferente não. Foi de lá que surgiu toda essa idolatria. Deuteronômio capítulo 4, nos versículos 16, 19, na verdade,
Deuteronômio 4,19, veja o que as pessoas na época elas adoravam. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Diz assim: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos do céu, sejam seduzidos a inclinar-te para eles, e dê culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu todo os povos debaixo de todo o céu. A advertência é muito clara. O povo antigamente, o que eles faziam, eles adoravam. O povo hoje, o dia domingo, ele significa adoração ao sol. Quando você santifica o dia domingo para adoração, você está exatamente fazendo aquilo que a igreja de Roma quer que você faça. Aquilo que a besta deu autoridade para o homem fazer. Você está entendendo? O próprio Deus deixa claro que você não deve fazer para você nada que tem nem no céu, nem debaixo do céu e nem debaixo das águas. Quando Deus proíbe essas estátuas, essas esculturas, Deus está proibindo você da idolatria. Por que você acha que não tem o dia exato? Né? Ninguém sabe na Bíblia que dia que Jesus nasceu. Uns falam dia 25, outros dizem nasceu em outubro, outros dezembro. Nós falamos que dia 25 Jesus nasceu porque é uma tradição. E não há mal nisso. Não há mal você pensar num dia que Jesus nasceu. Mas não deixou registrado na Bíblia pelo fato de adoração. Porque o povo depois que Deus abriu o mar, fez tudo para eles. Eles viram o milagre grandioso que Deus fez. E assim eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Você sabe qual que é o problema de hoje? De muitas pessoas? Elas querem coisas palpáveis, né? Coisas que se pode ver. Hebreus capítulo 4 diz assim que nós temos que entender as coisas pela fé. Mas as pessoas gostam de ver. Não é? Vai numa igreja, a pessoa cai e diz assim: nossa, que fenômeno. Olha o que aconteceu. Fenomenal isso aí. Olha, eu vou seguir essa igreja aqui porque Deus está atuando aqui. Cuidado. Cuidado. Diabo é especialista. Ele é especialista em tudo. Tá? João capítulo 13 diz assim que no mesmo lugar que vai nascer o trigo, vai nascer o joio. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem muitas pessoas muito mal intencionadas falando para você coisa que a Bíblia não apoia. Então Deus deixou aqui claro para as pessoas não fazerem idolatria. E hoje quantas pessoas não ajoelham diante de um santo? Né? Eu falo isso com todo carinho para você. Eu já fiz isso também. Hoje, obviamente, claro que eu não faço mais. Né, que eu entendi, mas você que é meu irmão católico, você tem essa prática, ore a Deus, ajoelhe e pede somente a Deus, limpa a sua casa, tira os ídolos da sua casa. Quando você presta adoração a esses ídolos, você está adorando aquela pessoa que deu autoridade para o papado, que é a besta. E quem é a besta no Apocalipse? Satanás. Então assim, o Satanás sempre quis tirar o foco de adoração a Deus. Ele sempre quis. Não é difícil você entender. Se qualquer crente você perguntar para ele, você lembra da tentação de Cristo no deserto? Descrita em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Você lembra disso? Lembro. O que o diabo queria? Ser adorado. Então hoje o diabo faz de tudo para tirar a concentração em Deus e que nós voltamos a nossa mente, nosso entendimento para uma outra coisa que não é Deus. Essa é a especialidade do diabo. Então, quando ele quer mudar, tirar o dia de adoração de Deus, ele quer passar para um outro dia. Veja que no sexto dia foi feito o homem, que é hoje o pecador. E o dia sétimo é o dia, a Bíblia relata, o dia da perfeição. Será que Deus ia errar nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava lendo uma tese. E o autor diz assim: você sabe quando que vai acontecer a mudança do sábado para o domingo? Já que o papado sempre quis, e ele mexeu de fato na lei,
Isso aqui não é novidade, você depois pode pegar uma Bíblia católica, você pode ver que já até existe o domingo lá, não o sábado. E aí, esse autor então diz assim: você sabe quando que vai acontecer a passagem do sábado para o domingo e quando que eu vou santificar o domingo no lugar do sábado? É quando o homem subir até o terceiro céu, ele passar aqui do primeiro céu atmosférico, depois o segundo céu, né, estelares, e aí chegar no paraíso. E aí lá ele passar pelo o Todo-Poderoso Deus, que está sentado no seu trono, e do lado está com ele a destra dele, Jesus Cristo, né? O Espírito Santo ainda continua aqui na terra, lá no céu agora só está o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo nesse momento está trabalhando aqui para imprimir na sua mente e na mente de todo mundo, e na minha mente, o arrependimento para que nós possamos voltar para Deus, para que possamos arrepender do nosso pecado e seguir o caminho certo. Então, esse homem teria que subir até o terceiro céu, passar por Deus, pegar a arca da aliança, abri-la, pegar a tábua, as duas tábuas dos 10 mandamentos, uma com 4 e outra com 6, pegar, apagar aquilo que Deus escreveu, o sábado, e escrever lá domingo, e aí sim, e voltar para a terra. E aí então assim, ele termina dizendo: eu vou adorar o domingo. Então veja bem, é impossível, impossível. Meu irmão, eu falo com todo carinho para você. Se você guarda o domingo, se você não recebeu a luz que o Espírito Santo lhe deu ou concedeu, se você está ouvindo a voz do homem dizendo que o dia de guarda é o domingo, você, com sinceridade, você está sendo enganado, tá bom? Hoje, o protestante, ele fala do catolicismo, da estátua, mas ele não está fazendo a mesma coisa que os católicos fazem. Os católicos adoram imagem. O protestante também santifica o domingo. Quando Apocalipse capítulo 17 diz assim, ó, que a Babilônia, a grande meretriz, a mãe de todas as igrejas. E por que a mãe de todas as igrejas da terra? Por quê? Porque foi dali que saiu o decreto da guarda do domingo. Então muitas pessoas assim, Roma tem a mãe, né, o sistema, como eu disse, o sistema papal é a mãe, a matriz, e aí as ramificações de muitas igrejas aí espalhadas por todo o mundo, aquelas pessoas, aquelas igrejas que santificam o domingo, dizendo que o domingo é um dia de guarda, sendo que na Bíblia nós não encontramos nenhum patriarca, profeta, discípulo, nem ninguém guardando o domingo. Veja, José guardou o sábado. Maria guardou o sábado. Você que gosta muito, né? Perdão. Você que tem aí Maria, a qual nós respeita muito, né? Que é a mãe de Cristo, tem todo aí um papel fundamental na vida do nosso Salvador, só que nós não atribuímos nada a ela, salvação e nem petições, nem nada, né? Ela é mãe de Cristo, né? Não cabe ela nós adorarmos ela, porque Cristo não disse para adorar ela. Quem tem que ser adorado é só Deus. Então veja bem, se você soubesse que a mãe de Cristo, você que gosta tanto de Maria, que tem uma estátua de Maria na sua casa, que adora, faz petições para Maria, então se você seguisse os conceitos de Maria, você ia guardar o sábado, não o domingo. Maria não guardava o domingo, Maria guardava o sábado. Maria era judia. Não é? Ou eu estou falando bobeira? O problema é que as pessoas invertem todas as coisas, quer fazer a vontade do homem. Paulo guardou o sábado. A Bíblia relata que Paulo, aproximadamente 84 vezes, guardou o sábado, ali registrado em ato e nas suas cartas. Paulo chegou em Tessalônica e ali, nessas viagens dele, Atos capítulo 16, 13, Atos capítulo 17, 2, nós lemos ontem, Atos capítulo 18, 4, em todas as passagens Paulo guardou o sábado numa terra pagã. Agora Paulo chega lá e diz assim, não, eu vou guardar o domingo. Paulo nunca disse isso. Então o dia de guarda
é o sábado. Então, todo mundo guardou o sábado mesmo depois da morte de Cristo. Todos os discípulos. E agora, por que então que vem agora esse sistema papal e quer mudar esse dia? Por quê? Veja bem, se você acredita que existe o bem, você também automaticamente tem que acreditar que existe o mal. A lei de Deus é atacada por todos os lados. Muitas pessoas dizem que querem ter comunhão com Deus. Como comunhão com Deus? As pessoas não estão andando no caminho de Deus. Estão transgredindo a lei de Deus, do Criador. Você tem que andar na lei do Criador, aquele, do autor da vida, quem deu a lei, que foi Deus quem deu. Né? Então, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que façamos. E aí, em Marcos capítulo 7, versículo 6 a 8 a 13, diz assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E para nós seguirmos aqui para o final, eu quero ler uma obra com você, uma parte dela, pelo menos, para você entender mais. Eu tenho aqui na minha estante, você pode ver, eu tenho vários livros, e muitos desses livros aqui, com exceção de alguns de cima aqui, ó, que é uns livros didáticos, esses livros que eu tenho aqui, a maioria deles, quase todos eles eu estudei, esses livros. E continuo estudando até o dia de hoje. Né? Eu tenho lá embaixo, na minha sala, muitos livros que eu também estou terminando de estudar. Então eu gosto muito de estudar, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como eu disse já, não estudo para ser melhor do que você. Mas se vou fazer uma coisa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso estudar, preciso ter comunhão com a palavra de Deus para eu saber o que Deus deseja de mim, deixar o Espírito Santo falar ao meu coração, para que eu possa vir aqui e falar para você do amor de Deus. Tá? Deus ama você. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é protestante, não hinduísta, não importa, Deus ama você. O que Deus quer é que você enxergue aquilo que Ele deixou para você. Você não pode seguir as coisas do homem, você tem que seguir as coisas de Deus. Então, eu vou citar para você aqui, eu tenho um livro aqui, se você gosta de ler, esse livro aqui, ó. Há muito tempo eu comprei esse livro, e até hoje eu faço leitura nesse livro aqui. O livro chama O Grande Conflito, de Ellen White. Você talvez não conhece Ellen White, mas uma hora eu vou fazer aqui um vídeo explicando quem foi Ellen White, tá? E ela escreveu aqui, eu vou ler 2 trechinhos só aqui, que um está na página 476, 476 não, ela está na 478, diz assim, ó, aqui falando sobre o sábado para o domingo. Ela diz assim, ó, a ausência de base bíblica para a guarda do domingo ainda causa grande dificuldade. Por que grande dificuldade? Pois não tem base para a guarda do domingo. O povo coloca em dúvida o direito de seus instrutores, deixando de lado a clara confirmação de Jeová, que é Deus. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Aquela cita, né? Para honrar o dia do sol, veja, eles deixam de lado a confirmação de Deus para honrar o dia do sol, o domingo. Para suprir a falta de evidência bíblica, foi necessário achar outra saída. Um zeloso defensor do domingo, que no século XII visitou aqui a igreja da Inglaterra e encontrou resistência por parte dos fiéis testemunha da verdade. Seus esforços foram infrutíferos, que o retirou do país por algum tempo, em busca de meio para fazer valer o seu ensino. Veja bem, aqui Ellen White está dizendo que chegou um certo cidadão nas igrejas da Inglaterra que queria opor um dia que não era o dia. Mas aquelas pessoas dali conheciam a verdade. Igual aquele povo de Bereia, de Atos capítulo 17 e 11. Né? Então, as pessoas não cederam. Mas então ele voltou
para seu país de origem, e ali então, olha o que vai acontecer. Ele foi buscar evidências para enganar o povo. Veja lá. Ao voltar, a falta foi suprida em seu trabalho posterior. Obteve mais êxito. Trouxe consigo um manuscrito que fora de forma um rolo que dizia provir de Deus, do próprio Deus, e conter a ordem necessária para a observância do domingo, com terrível ameaça de amedrontar os desobedientes. Veja, ele agora volta para o seu país de origem, chega com um rolo, um manuscrito dizendo que ele recebeu do próprio Deus. Veja como Satanás ele é astuto. Satanás é astuto. E a pessoa gosta de ver coisa, tem que ver para acreditar. São igual Tomé. Se eu não ver, eu não acredito. Errado. Tem que ter fé. Ele afirmava que esse precioso, ele afirmava que esse precioso documento, uma fraude tão desprezível como instituição que apoiaria, que tinha caído do céu, tinha sido achado em Jerusalém, sobre alto monte de São Simeão, no Gólgota. Mas na realidade o palácio pontifical em Roma havia sido fonte de onde proceder, ou seja, a procedência vinha de Roma, né? Como vem até hoje os enganos. Em todos os séculos, fraude, falsificações para promover o poder a prosperidade da igreja tem sido considerada lícito para a hierarquia papal. Se você ler a história da igreja católica romana, você fica abismado, tá? O que aconteceu. E até hoje você vê escândalo e mais escândalo acontecendo. Muitas pessoas criticam a igreja católica, que são os próprios católicos. Eles criticam a igreja católica, mas não saem lá de dentro da igreja católica. Por quê? Porque o padre diz que você pode fazer o que você quiser, né? O padre bebe, o padre fuma, né? Com todo respeito, você é católico, não tem nada a ver com você católico, mas veja bem, o que a Bíblia diz para não fazer, eles fazem. Da boca das pessoas, de um lábio santo, deve programar a palavra de Deus. Agora, uma pessoa que vive a custa de álcool e fumo, ainda tem poder para perdoar pecado? Pensa aí você, depois você deixa a descrição aqui nesse vídeo, se você achar que eu falei alguma coisa aqui que não seja de procedência bíblica, tá? E aí eu quero encerrar aqui lendo aqui mais um parágrafo aqui que está agora aqui na página 486. Diz assim, aqui falando da rejeição da lei de Deus. Ao rejeitar a verdade, as pessoas rejeitam seu autor, ou seja, rejeitam a Deus. E desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. É tão fácil fazer um ídolo de falsa doutrina e teoria como talhá-lo em madeira ou pedra. Ao retratar de forma distorcida os atributos de Deus, Satanás leva as pessoas a olhar sobre uma perspectiva equivocada. Para muitos, um ídolo filosófico e entronizado em lugar de Jeová, ou em lugar de Deus. Enquanto o Deus vivo, conforme revelado na sua palavra, em Cristo e nas suas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam a Deus da natureza. Embora de forma diferente, a idolatria existe hoje no mundo cristão, assim como existe entre o antigo povo de Israel, nos dias de Elias. Os deuses de muitas pessoas que dizem sábias, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, né? Os deuses dos grandes centros da moda, de muitos colégios e universidades, até mesmo de algumas instituições teológicas, é pouco melhor do que Baal, o deus do sol da Fenícia. Essa leitura que eu fiz para você, se você estudar esse livro, que é muito bom, O Grande Conflito, você vai entender mais sobre essas passagens do dia de sábado para o domingo.
Quando Ellen White descreve ali que o que o Satanás está trabalhando, ele está imprimindo na mente de muitas pessoas que o dia de adoração é um dia que não existe na Bíblia. Na Bíblia só existe um dia, que é o sábado, tá? Mas agora que você já sabe disso aí, resolve então você guardar o primeiro sábado. No próximo sábado, comece a descansar. Lê mais a palavra de Deus. Leia mais. Estude mais. Deixe Deus falar com você. Deus ama você. Nós não estamos pregando sábado aqui, não estamos estudando sábado como meio de salvação. Mas todo aquele que observa a lei, um dia será julgado pela lei da liberdade. Você não pode guardar 9 mandamentos e nem mudar a lei de Deus. Apocalipse 22, 18, né, deixa claro que não devemos tirar nenhum tio da lei de Deus. Mateus 5,17, Cristo diz: não pensais que vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, meus queridos irmãos, você que está fazendo esse estudo, eu tenho muito apreço por você, tá? Lembre que esse estudo aqui é para o seu crescimento. Você não pode estar enganado. Às vezes você pensa que isso não tem fundamento nenhum. Eu posso guardar o dia que eu quiser. Não, Deus não deu um dia para você guardar o dia que você quer. Por isso Deus estabeleceu o dia que Ele quer. E esse dia é o sábado. Então, se você aceita o sábado como um dia de guarda, como o dia que Deus estabeleceu, como o dia que o Criador descansou, não porque ele estava cansado, mas para dar o exemplo para nós. E aí a pergunta para nós encerrar vem: por que Jesus batizou? Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Por que Jesus batizou? Para deixar para mim e para você o exemplo. Tá bom? Feche os olhos com a sua fronte, que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Entendemos, Senhor, que o teu santo dia é o sábado, o selo do Deus vivo, Senhor. Não há um outro dia, Senhor, que possa tomar o lugar do Deus, do Senhor em adoração. O Senhor aceita a adoração, meu Pai, em outros dias. Mas o dia que o Senhor decretou para que passamos com o Senhor ao seu lado, meu Pai, é o sábado. É o dia que faz aniversário a criação do mundo. E é nesse dia que nós paramos e te damos louvor e glória, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um desses pequeninos, meu Pai, na fé. Que o Senhor imprime na mente e no coração deles, Senhor, a grandeza que o Senhor tem para dar. Muitas vezes o Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre esse povo. Mas o povo ainda, Senhor, é de dura serviço. O povo ainda não entendeu a sua palavra. Mas eu acredito que nesse dia o Senhor imprimirá na mente deles e no coração deles, Senhor, a tua santa palavra. Que o Senhor os guarde, meu Pai, de todos os mal. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, na semana que vem, para nós continuarmos aqui o nosso estudo. Então, ressaltando aqui, eu deixo para você, então, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui dizendo com a frase: eu quero essa Bíblia, ou eu quero a Bíblia. Tá bom? E assim nós vamos achar um meio aqui de realizar esse sorteio e enviar para você aonde você está. Tá bom? Então um forte abraço, que Deus abençoe.